Olá, meu nome é Sabrina Santana, eu sou pedagoga e nesse vídeo vamos abordar a seguinte temática: entender como se aprende para aprender como se ensina. Eu vou falar sobre as contribuições da neurociência para a educação e compreender um pouco sobre a temática vai interligar um assunto ao outro. Entender como se aprende. Para entender como se aprende, para responder essa pergunta, nós vamos usar esse campo de estudo que é a neurociência, um campo de estudo que teve notoriedade maior na década de 1970, mas sabemos que desde a antiguidade o homem já tem essa curiosidade de saber como o cérebro funciona. Então, a neurociência é o campo de estudo do cérebro. O cérebro, um órgão tão complexo como uma grande orquestra ou um grande exército, com componentes distintos realizando funções diferentes. E nós vamos ter os dois hemisférios, o direito e o esquerdo. O direito, responsável pela criatividade, pela música, pela intuição. Já o esquerdo, responsável pela linguagem, pela fala, pela matemática e pelo raciocínio lógico. Interligando esses dois hemisférios, nós vamos ter um conector chamado corpo caloso. Ele vai estar fazendo ligação entre essas duas partes do cérebro. Além disso, o cérebro ele é composto por diferentes lobos. Nós vamos ver na frente o lobo frontal. Nós vamos dividir ele entre duas classificações. Ele é responsável pela nossa parte motora, pela motricidade, e também o córtex pré-frontal, que ele é responsável pela tomada de decisões. Quando uma pessoa está apaixonada, nós costumamos dizer que é o mesmo estado de uma pessoa que está com demência. Por quê? O córtex pré-frontal ele fica inibido. Isso quem foi que disse foi o nosso amigo e querido Pedro Calabres. Ele traz assuntos bastante esclarecedor sobre a temática, sobre a neurociência. Além do pré-frontal, do lobo frontal, nós vamos ter o lobo temporal, responsável pela audição, o lobo occipital, responsável pela visão, ou seja, tudo que ouvimos e tudo que vemos, nós vamos ter esses dois componentes responsáveis: temporal, audição, o que ouvimos, occipital, pela visão, tudo que vemos. Tudo que vemos, a percepção das coisas e das imagens chega até nós através da visão. Nós diferenciamos as coisas, as cores, as texturas, a distância de um objeto para o outro. Tudo isso graças à nossa visão. Temos também, além desses lobos, outros também. E falar sobre o lobo temporal, lobo occipital, pré-frontal, e não excluir também os outros lobos. No caso, nós vamos ter a ínsula, que significa que é o nosso cérebro emocional. E, assim, temos características diferentes
em cada lobo e cada um vai trazer essa responsabilidade específica para algo. Entender essas regiões e entender que nós aprendemos através dos 5 sentidos é fundamental na área da educação. Até a questão da sensação, da temperatura e de todas as sensações que percebemos, também tem lá no nosso cérebro um órgão, um lobo responsável para isso. Então a gente precisa conhecer e se aprofundar nisso. Então aprendemos através dos 5 sentidos e, claro, nós temos que saber as diferenças de um aluno para o outro, ou seja, o seu perfil. E muitos desses questionamentos que temos vão ser respondidos através da teoria da inteligência múltipla, por Gardner. Vamos ter pessoas que aprendem, que têm uma inteligência maior para determinada área em função de outra área. Tem gente que tem uma inteligência mais aguçada para a área de linguagem. Outras pessoas, pela lógica, pelo raciocínio, pela matemática. Algumas pessoas têm uma inteligência musical, outras sinestésica, até mesmo uma pessoa que consegue se relacionar bem com outras pessoas, essa pessoa tem uma inteligência mais voltada para a área interpessoal. Tem pessoas que são intrapessoal, conseguem entender bem e lidar bem consigo e com suas emoções. Então, vamos ver diferentes inteligências, até mesmo a inteligência espacial aguçada. Vamos ver escultores, desenhistas, arquitetos, designers, todos eles com essa inteligência mais voltada para uma área determinada em questão. Então, nós temos que ter uma visão ampla, porque não podemos obrigar Vou utilizar um exemplo claro. Nós não podemos colocar os alunos... Vou exemplificar isso como se fosse uma corrida com vários animais. Nós não podemos, numa visão de ensino, numa visão de professor ou professora, obrigar a um peixe subir em uma árvore, porque o peixe nada. O peixe é um animal aquático. Então, muitas das vezes nós estabelecemos metas e critérios sem respeitar a diferença de cada um. Somos conteudistas, queremos que eles aprendam diferentes conceitos que não se alinham ao seu perfil. Então, conhecer o perfil do estudante, a forma que ele aprende melhor. Ele é visual, ele é auditivo, ele é sinestésico, ele aprende melhor vendo, ele aprende melhor ouvindo, ou ele aprende melhor fazendo com a mão na massa. Criar essas oportunidades e diferentes oportunidades implica também em um campo que está lá na neurociência. Porque a neurociência ela não se isola. Existem vários campos dentro desse campo. Por exemplo, a neurofisiologia, ela vai estudar as funções do sistema nervoso. A neuroanatomia, ela já vai estudar a estrutura do sistema nervoso. A neuropsicologia vai estudar as funções neurais e comportamentais. A neuropedagogia vai estudar os métodos de aprendizagem. Já a neuropsicopedagogia vai estudar os problemas de aprendizagem. Então, a gente tem que estar antenado sobre essa área do conhecimento que está agregando tanto na área da educação. A gente também não pode confundir neurociência com neurologia. A neurologia é um campo voltado somente para a área da saúde, enquanto a neurociência vem trazendo contribuições para vários profissionais. Então,
se tratando de entender como se aprende, é entender sobre o cérebro, é entender um pouco sobre o que a neurociência vem agregando para a área da educação e também entender o perfil do estudante, como ele aprende melhor e criar estratégias e meios, porque o professor ele não é detentor do saber, nem do conhecimento, mas ele é aquele que vai ligar uma ponte. Se ele vai ligar uma ponte, ele vai ser um intermediador, ele vai criar caminhos e rotas melhores para que esse aluno chegue até o conhecimento. Claro que, quais são os desafios atuais que nós temos para uma aprendizagem significativa? Problemas na educação por causa do currículo, mas temos problemas na educação, inclusive por fatores sociais, emocionais e psicológicos. E também, eu não posso deixar de citar isso porque há tempos atrás, para que uma pessoa estudasse algo, aprendesse ou se aprofundasse em algo, por quê? Porque o conhecimento ele chega, mas ele precisa ser armazenado, ou seja, a informação ela precisa sair da memória de curto prazo e ir para a memória de longo prazo. Às vezes, nós temos algumas estratégias de ensino ou situações que criamos que o aluno ele vai criar uma memória episódica. Ele vai se lembrar o local, ele vai se lembrar das pessoas que estavam com ele vai se lembrar de tudo que estava acontecendo ali no período, no tempo, mas ele não vai se lembrar do conteúdo. Isso significa que ele teve uma memória episódica. Ele se lembra de fatos ocorridos, do lugar, de como estava, se estava quente, se estava frio, das pessoas que estavam com ele, mas o conteúdo em si vai desaparecer. Por quê? Porque o cérebro, ele tende a guardar aquilo que é importante para ele. Ou seja, se você está tendo acesso a um determinado conteúdo ou aprendendo qualquer tipo de coisa e você não tem uma constância e o seu cérebro tem para ele que isso não é importante, ele descarta. Aí quando a gente for procurar esse conhecimento armazenado, não vai estar lá. Vai ser que nem a dracma perdida, a parábola da dracma perdida. Que é dracma, aí meu cérebro vai lá procurar dracma e vai se lembrar que eu pesquisei uma vez que dracma é uma moeda de lá da Grécia Antiga, de lá do período helenístico. Enfim, mas para fazer todas essas relações, eu vou ter que, além da informação, me aprofundar nela e fazer com que ele guarde essa informação, para que no momento que eu precise dela, ele resgate. Mas é um órgão tão complexo. E assim, 2 filmes que eu assisti que fazem essa relação, interligam um pouco com o cérebro, com a neurociência, como se esses 2 filmes trazem, no caso, deixa nas entrelinhas. Esse assunto é o filme Lucy e o filme Sem Limites. É um filme que eu indico muito. É interessante saber a capacidade, claro que é um filme de ficção científica, mas não deixa de trazer o seu valor, para a gente saber um pouco da questão de como é fantástico ter esse órgão que somos privilegiados por conseguir aprender, conseguir ter um raciocínio lógico, conseguir construir. Olha quantas coisas nós construímos ao longo do tempo na sociedade que ainda estamos construindo mais. Por quê? A sociedade do futuro aponta para pessoas que se perderam no meio do caminho, no meio de tantas informações. É muito difícil, é um desafio, né? Eu estou falando dos desafios para uma aprendizagem significativa, e diante de todos esses
conhecimentos diante de todas essas informações, vão ter aqueles que vão estar perdidos no meio do caminho, ou seja, eu vi tanta coisa, eu fiz tanta coisa e ao mesmo tempo eu não fiz nada. Por quê? Porque nós somos bombardeados o tempo todo por várias coisas distintas e não focamos ao mesmo tempo em nada. E vamos ter outra classificação de jovens, pessoas que são multifacetadas, pessoas que abraçaram essa oportunidade da tecnologia, do avanço das informações e conseguiram construir pontes e ter vários acessos para diferentes áreas do conhecimento, um pouquinho de tudo e bem feito. Então, são esses dois caminhos, né? E claro que, além das dificuldades, o futuro aponta para um crescimento, sim, para uma inovação, sim, apesar de todos os problemas que enfrentamos. É claro que as questões sociais influenciam bastante na educação e claro que, principalmente aqui no Brasil, nós vemos a dificuldade e no que tange os problemas sociais influenciam sim na educação e os fatores sociais, problemas políticos, problemas de ordem financeira acabam que puxando os outros problemas também, os problemas emocionais, psicológicos e a gente vê que passamos por uma pandemia e sim nós vamos ter problemas de lá de trás. Então, a educação, ela não é vista de maneira imediatista. Então, toda pessoa que escolhe essa área para estudar e enfrenta a sala de aula sabe do que eu estou falando, porque a temática é entender como se aprende para se aprender, como se ensina. Será que ensinar uma receita de bolo programada? A resposta é não. Por quê? Ensinar não se faz um professor da noite para o dia. Você não acorda aluno, você não dorme aluno e acorda professor. Você se torna professor ao longo da jornada, ao longo das experiências, ao longo de tudo que você vivencia na prática. Então, encarar uma sala de aula com diferentes pessoas, com diferentes emoções, e você tem a intenção, o objetivo de transmitir determinado conteúdo, ao longo do caminho vão aparecer vários desafios. Eu sou uma pessoa totalmente autodidata. Se me colocar sentada com material de estudo na mão, eu consigo destrinchar tudo, aprender tudo, sozinha no meu silêncio e na paz. Tem pessoas que precisam de outros estímulos. Como eu vejo a escola, como eu vejo essa reunião para agregar o conteúdo, eu vejo que a escola é muito importante no fator da socialização, a questão da relação com as outras pessoas, da construção, porque daqui a um tempo nós vamos valorizar mais o que é coeficiente emocional do que o QI, coeficiente voltado para a inteligência, para o cognitivo, pelo quanto o indivíduo sabe. Por quê? Porque temos uma geração de pessoas que se encontram doentes, ou seja, a era da informação, tudo muito fácil, é muito fácil aprender, é muito fácil passar um assunto, é muito fácil transmitir uma aula, mas são pessoas que estão ficando robotizadas. Por quê? Porque se perdem valores intrínsecos importantes e fundamentais, que são as questões das relações humanas, da capacidade de ver o outro, de lidar com o outro. Então, essa sensibilidade, essa questão de ser humano, ela é superior à questão cognitiva. E a gente tem que aprender a lidar com o outro, aprender a sermos mais humanos
nessa questão, porque não há progresso, não há avanço sem o básico. E isso sim é um ponto básico e um ponto chave, sabe? Pessoas que consideramos às vezes sem uma inteligência cognitiva ou que aparentemente não tem nada para passar, para transmitir, são pessoas muito sábias que conseguiram grandes coisas. Então nós não podemos desvalorizar, nós não podemos perder a essência, o básico, em comparação ao que a gente acha que é um conhecimento, é um saber importante. Então, ensinar não é uma receita de bolo. Tem muita gente que pode ensinar calado, sem falar, com as ações, com as posturas, com outros tipos de coisas que às vezes nós não conseguimos valorizar por estar preso naquele ideal de saber. E ensinar é uma questão de vivência. Então, valorizar conceitos como ética, verdade, justiça, ou o que eu quero para o futuro. Não estou ignorando a questão dos conteúdos ou do que ele vai aprender para fazer aquela prova ali no vestibular, ou que ele já esteja no cursinho, independente da faixa etária ou do segmento, seja educação infantil, fundamental 1, 2, ensino médio, ou faculdade, ou pós-graduação, seja lá qual for o curso ou o segmento, o conteúdo, a área do saber. Eu preciso fazer com que eu, no caminho de entender como se aprende, aprender também a ensinar. Então, tudo isso vai acontecer no caminho, na jornada, que vamos ter diferentes experiências, porque cada pessoa é única. Se cada pessoa é única, cada pessoa aprende também de forma única. Então, não há uma regra universal de como se aprende e nem de como se ensina. Tudo isso vai depender do momento das pessoas, até mesmo do tempo em que a sociedade, como é que está a sociedade, o que é que está acontecendo. Então, todos esses fatores vão influenciar na educação. Se a gente estava numa pandemia, a forma de ensinar mudou também na questão física. Então, nós vamos entender que não só na questão física, mas na questão emocional, psicológica, o que é importante para esse meu aluno nesse período. Então, é isso. Uma live de 23 minutos com assuntos técnicos, com também um pouco de bagagem humana, para humanizar um pouco a vida, trazendo resposta para a principal temática, que é entender como se aprende, entender como aprender, como se aprende para aprender, como se ensina. E eu vou ficando por aqui, abraços, e vejo vocês no próximo vídeo com uma próxima temática sobre educação.